Como medir sua cintura sem uma fita métrica? Medindo a cintura com barbante. Tire ou levante a sua roupa. O ideal é medir a cintura sem nada em cima da pele, já que algumas peças de roupa podem criar volume e atrapalhar a medição. Encontre a sua cintura verdadeira. A cintura verdadeira fica entre a caixa torácica e o quadril. Se você se olhar no espelho, verá que uma parte do seu tronco afina um pouco, geralmente logo acima do umbigo. Se estiver com dificuldade de achar sua cintura, incline-se um pouco para um dos lados. O vinco que se forma onde o corpo dobra é a sua cintura natural. Enrole um pedaço de barbante em volta da sua cintura. Assim que tiver encontrado a sua cintura verdadeira, pegue um pedaço de barbante e enrole em volta do seu corpo. Segure-o reto e paralelo ao chão. O barbante deve ficar firme contra a pele, mas não muito apertado. Você também pode usar fio dental ou de lã, caso não tenha um barbante. Não encolha a barriga ou não conseguirá medir a cintura direito. Exale e marque o comprimento do barbante. Você pode marcar segurando com o dedo ou cortando o barbante. Só tome o cuidado de tirar a medida enquanto exala o ar, e não enquanto inala, já que a barriga expande um pouco quando nós exalamos. Se não tiver uma tesoura, use uma caneta para marcar o ponto onde o barbante deu uma volta completa em torno da sua cintura. Use uma fita métrica de construção ou uma régua para medir o barbante. Se tiver, estique o barbante e use uma régua ou uma fita métrica de construção para medir o comprimento dele. Se for usar uma régua, talvez você tenha que marcar onde ela parou e medir de novo a partir dali. O barbante precisa estar completamente reto quando você colocar a régua ao lado dele. Se ele não estiver, a medida vai sair um pouco menor do que a realidade. Usando objetos de casa, coloque notas de R$ 2 em volta da sua cintura para ver quantas são necessárias para fazer uma volta. As notas de R$ 2 têm 12,1 centímetros de comprimento. Use fita adesiva para grudar algumas notas e enrole-as em volta da sua cintura. Veja quantas notas você precisou para dar uma volta e multiplique esse número por 12,1 para tirar uma medida aproximada da sua cintura. Por exemplo, se você usou 6 notas para dar uma volta na sua cintura, multiplique 6 por 12,1. O resultado são 72,6 centímetros de cintura. Aproximadamente. Se ao terminar a circunferência da cintura a última nota ultrapassar a medida, você terá que dobrá-la ao meio ou em 3. Se dobrá-la ao meio, acrescente 6 centímetros à medida depois de multiplicar. Já se tiver que dobrar em 3, acrescente 4 centímetros. Descubra a medida da sua cintura usando papel para impressão. As folhas para impressão medem 21,25 centímetros por 27,5 centímetros. Junte algumas folhas com fita adesiva e enrole na sua cintura e depois multiplique a quantidade de folhas que você usou por 21,25. Se você usou o lado menor, ou 27,5 centímetros. Se usou o maior, para obter a medida aproximada da sua cintura. Verifique se o papel é papel de impressão padrão. Se você usar as medidas acima e o papel for muito comprido ou fino, a medida da cintura não vai sair correta.
Se ao dar a volta na cintura a última folha de papel ultrapassar a circunferência dela, dobre-a ao meio ou em 3. Na horizontal. Para conseguir terminar de medir. O papel para impressão dividido ao meio fica com 10,6 cm e dividido em 3 fica com 7 cm. Mais ou menos. Acrescente essa medida ao resultado da multiplicação de número de folhas por 21,25 cm ou 27,5 cm. Use a sua mão para tirar uma medida aproximada da circunferência da sua cintura. Uma mão esticada medida da ponta do polegar até a ponta do mindinho tem, mais ou menos, 22,5 centímetros. Além disso, a primeira junta do seu dedo indicador, da junta até a ponta do dedo, tem cerca de 2,5 centímetros. Use essas medidas corporais para descobrir quanto mede a sua cintura. Se você usou o barbante para medir sua cintura e não tem uma régua, use as medidas da sua mão para medir o barbante. Você só precisa ir fazendo marcas nos pontos onde a mão bater para ir seguindo pelo comprimento do barbante. É bom lembrar que essas medidas não sairão exatas e podem variar se você for muito alto ou baixo. Talvez você tenha que verificar a medida da sua mão primeiro antes de descobrir quanto mede sua cintura.